Você já percebeu que suas maiores transformações sempre chegaram disfarçadas dos seus piores medos? Aquela sensação no peito, aquele frio na barriga que te faz querer correr na direção oposta, pode ser exatamente o portal que o universo está abrindo para você manifestar a vida que sempre desejou. Existe algo acontecendo em sua vida neste momento que você ainda não conseguiu nomear completamente. Uma inquietação, uma pressão, talvez até mesmo uma crise que parece estar desmoronando tudo aquilo em que você acreditava. Mas há uma verdade oculta nisso que pouquíssimas pessoas conhecem. E quando você compreender essa verdade, sua relação com os desafios mudará para sempre. Durante os próximos momentos, vou revelar por que o medo é, na verdade, a linguagem mais sofisticada do universo para te guiar até aquilo que você mais precisa manifestar. Vou mostrar como transformar cada momento de terror em combustível puro de manifestação. Porque existe uma alquimia secreta acontecendo quando você abraça seus medos ao invés de fugir deles. A primeira coisa que precisamos entender é que o medo nunca aparece por acaso. Ele é sempre um mensageiro, um sinalizador energético apontando para algo que sua alma já sabe, mas sua mente ainda não processou. Quando você sente aquele aperto no estômago diante de uma oportunidade, quando suas mãos tremem, antes de tomar uma decisão importante, quando sua respiração acelera ao pensar em dar aquele próximo passo, seu sistema energético está detectando proximidade com seu destino. O que a maioria das pessoas não percebe é que o medo e a excitação possuem exatamente a mesma assinatura energética no corpo, a mesma aceleração cardíaca, a mesma descarga de adrenalina, a mesma intensidade vibratória. A única diferença está na interpretação que sua mente dá para essa energia. Quando você rotula como medo, você se contrai. Quando reconhece como excitação, você se expande. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. O medo que surge quando você está prestes a manifestar algo importante não é apenas uma reação emocional, é uma recalibração energética. Seu campo áurico está se ajustando para acomodar uma nova realidade, uma nova versão de você mesmo. E esse processo de expansão pode ser desconfortável, assim como um músculo que cresce, precisa primeiro se romper. Pense assim, você é como um rádio que sempre captou estações numa determinada frequência. Quando você decide manifestar algo maior, você precisa sintonizar numa frequência completamente diferente. E durante esse processo de sintonização, há estática, há ruído, há interferência. Esse ruído é o que você interpreta como medo. Se você está sentindo essa mensagem chegar até você no momento certo, se inscreva no canal, porque pode ser que o universo esteja usando este espaço para te entregar exatamente as informações que sua alma está pedindo há tempos. A segunda descoberta que vai revolucionar sua relação com o medo é compreender que ele sempre aponta para aquilo que tem o maior potencial de transformação em sua vida. Observe, você não tem medo de coisas pequenas, do conhecido, do que já domina. O medo surge quando você está na beira do desconhecido, no limiar de uma expansão que vai redefinir quem você é. Existe um fenômeno chamado medo evolutivo, que os antigos xamãs conheciam muito bem, mas que nossa sociedade moderna esqueceu completamente. Eles sabiam que quando um iniciado estava prestes a acessar um novo nível de poder pessoal, de sabedoria ou de capacidade manifestadora, ele inevitavelmente passaria por um período de terror sagrado. Esse terror não era visto como algo a ser evitado, mas como um sinal de que a metamorfose estava próxima, como uma borboleta que sente pavor absoluto durante o processo de dissolução na crisálida, sem saber que está se transformando em algo completamente novo. O medo era o indicador de que algo extraordinário estava acontecendo nos bastidores da realidade. Agora vou compartilhar com você uma técnica que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que pode alterar completamente sua capacidade de manifestação. Chama-se respiração do medo transmutado. Quando você sentir medo surgir, ao invés de tentar se acalmar ou racionalizar, você vai fazer o oposto. Respire profundamente e, na inspiração, puxe esse medo para dentro do seu peito, como se estivesse sugando toda aquela energia.
Sinta ela chegando ao seu coração. Agora, na expiração, não solte o medo, transforme ele. Imagine que seu coração é uma fornalha dourada que transmuta essa energia densa em luz pura, em coragem, em poder de manifestação. Faça isso 3 vezes e você vai notar algo extraordinário. Aquela sensação que antes paralisava se torna combustível. A mesma energia que te fazia querer correr, agora te impulsiona para frente. Você acabou de descobrir a alquimia que os grandes manifestadores sempre souberam. O medo é poder não refinado. Mas há algo ainda mais importante que preciso revelar para você. Existe um padrão oculto por trás dos seus medos que, quando decifrado, se torna um mapa detalhado para suas maiores manifestações. Anote seus 3 maiores medos dos últimos meses. Agora, olhe para eles não como obstáculos, mas como coordenadas. Cada medo está apontando para uma área da sua vida onde o universo quer expandir sua realidade. O medo de falar em público aponta para sua missão de impactar mais pessoas. O medo de terminar um relacionamento aponta para uma versão de você que precisa emergir. O medo de investir em um sonho aponta para a abundância esperando ser manifestada. Quando você decodifica essa linguagem, percebe que o universo nunca te deu um medo, sem também te dar o poder necessário para transformá-lo. Dentro de cada terror, existe uma semente de grandeza, esperando para germinar. E aqui chegamos ao ponto de virada mais profundo. O momento em que você para de pedir para o universo remover os desafios da sua vida e começa a pedir para ter a coragem de usar esses desafios como portais de manifestação. Isso ressoa com algo que você está vivendo neste momento? Deixe um like se você consegue sentir a verdade por trás dessas palavras. É uma forma de dizer sim para mais revelações como essa chegarem até você. Agora vamos entrar na terceira camada dessa transformação, e essa pode ser a mais revolucionária de todas. Existe um fenômeno que eu chamo de gravidade manifestadora. Quando você abraça seus medos ao invés de fugir deles, você cria um campo magnético que atrai exatamente aquilo que precisa para superar e transcender esses medos. É como se o universo dissesse: você está pronto para enfrentar isso? Então vou te enviar todas as pessoas, oportunidades e recursos necessários para que essa transformação aconteça. Mas isso só funciona quando você para de resistir e começa a colaborar com o processo. Vou te contar sobre algo que mudou completamente minha compreensão sobre manifestação. Existe uma diferença abismal entre manifestar a partir do desejo e manifestar a partir da necessidade evolutiva. Quando você manifesta a partir do desejo, você está tentando adicionar coisas à sua vida atual. Mas quando manifesta a partir da necessidade evolutiva, que sempre vem disfarçada de medo, você está permitindo que uma nova versão de você nasça. A manifestação pelo desejo é como decorar um apartamento. A manifestação pela necessidade evolutiva é como construir uma casa completamente nova. E o medo? É o projeto arquitetônico dessa nova construção. Imagine que sua alma é um arquiteto cósmico que planejou uma versão expandida de você mesmo. Mas para construir essa nova versão, algumas estruturas antigas precisam ser demolidas. O medo é o aviso de que a demolição vai começar. Você pode resistir e tornar o processo mais doloroso, ou pode colaborar e transformar a demolição em celebração. Existe uma prática ancestral chamada Dança com o Dragão, que pouquíssimas pessoas conhecem hoje em dia. Quando os antigos guerreiros espirituais sentiam medo surgir, eles não tentavam matá-lo ou ignorá-lo. Eles dançavam com ele, literalmente. Eles se movimentavam fisicamente, permitindo que a energia do medo fluísse através do corpo, se transformando em movimento, em poder, em vida pulsante. Porque eles sabiam que tentar conter energia é como tentar segurar um rio com as mãos. Mas quando você dança com a energia, você se torna o canal através do qual ela se expressa e se transmuta. Tente isso na próxima vez que sentir medo. Ao invés de se contrair, comece a se movimentar. Balance os braços, mexa os ombros, dance mesmo que ninguém esteja vendo. Permita que aquela energia percorra seu corpo
e saia através do movimento. Você vai descobrir que do outro lado dessa dança existe uma clareza e uma coragem que você nem sabia que possuía. E quando isso começar a fazer sentido, você notará algo ainda mais extraordinário acontecendo em sua vida. Os desafios param de ser coisas que acontecem para você e se tornam coisas que acontecem através de você. Você se torna um canal consciente para sua própria evolução. A quarta revelação é talvez a mais contraintuitiva de todas. O universo nunca te dá um medo maior do que sua capacidade de transformá-lo em poder. Nunca. Isso significa que se você está sentindo um terror específico neste momento da sua vida, é porque você já possui, dentro de você, todas as qualidades necessárias para alquimizar esse terror em força manifestadora. O problema é que essas qualidades ainda estão adormecidas, esperando para serem ativadas pela pressão do próprio medo. É como um diamante que precisa da pressão e do calor intensos para se formar. Sem a pressão, continua sendo apenas carvão. Com a pressão, se transforma na substância mais preciosa e resistente que existe. Seus medos são a pressão que vai transformar o carvão da sua personalidade atual no diamante da sua máxima expressão. Mas você precisa permanecer no processo. Precisa confiar na alquimia. Precisa parar de tentar escapar da fornalha da transformação. Há uma verdade que os grandes mestres espirituais sempre souberam, mas que raramente é ensinada. O caminho para o poder pessoal nunca é confortável. Conforto é o território do conhecido, do já conquistado, do que já não desafia mais seu crescimento. Poder nasce no desconforto, na borda do que você acredita ser possível para você. Quando você sente medo, você está literalmente tocando a borda da sua zona de poder atual. E do outro lado dessa borda, existe uma versão expandida de você que tem acesso a capacidades, recursos e possibilidades que sua versão atual nem consegue imaginar. Mas, para acessar essa versão expandida, você precisa atravessar a ponte do medo. Não existe outro caminho. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, não há técnicas que te permitam manifestar grandes transformações sem passar pelo portal do desconforto. E aqui, chegamos à quinta e mais profunda revelação sobre a relação entre medo e manifestação. Quando você para de tentar controlar o processo e começa a confiar na inteligência do medo, algo mágico acontece. Você descobre que seus medos não são seus inimigos. Eles são seus guias mais sofisticados. Cada medo carrega dentro de si informações precisas sobre qual direção tomar, que habilidades desenvolver, que aspectos da sua personalidade precisam ser fortalecidos. Quando você aprende a decodificar essas informações, seus medos se tornam o GPS mais eficiente para navegar em direção às suas maiores manifestações. Vou te ensinar uma técnica que mudou tudo para mim. Chama-se diálogo com o medo. Na próxima vez que um medo surgir, ao invés de tentar se livrar dele, sente-se em silêncio e faça uma pergunta simples. O que você veio me ensinar? Não procure pela resposta com a mente. Deixe que ela emerja do silêncio, da intuição, do corpo. Às vezes a resposta vem como uma sensação, às vezes como uma imagem, às vezes como uma palavra que surge do nada, mas sempre vem uma resposta, porque o medo nunca é vazio. Ele sempre carrega uma mensagem. E quando você recebe essa mensagem, agradeça. Literalmente agradeça ao medo por te trazer essa informação, porque nesse momento você transforma sua relação com ele. Ele deixa de ser um intruso e se torna um aliado. Deixa de ser um obstáculo e se torna um trampolim. Aqui está a verdade que pouquíssimas pessoas descobrem. Quando você agradece ao medo, você libera a energia que estava sendo usada para resistir a ele. E essa energia liberada se torna disponível para a manifestação. É como se você tivesse estado dirigindo com o freio de mão puxado e de repente o soltasse. A mesma força que antes te freava, agora te impulsiona. Mas há algo ainda mais profundo que preciso compartilhar com você sobre essa transformação. Quando você realmente domina a arte de transmutar medo em poder, você não manifesta apenas coisas na sua vida.
Você se torna um manifestador consciente da sua própria evolução. Você para de ser alguém que simplesmente reage aos desafios e se torna alguém que usa conscientemente os desafios como matéria-prima para esculpir a versão mais elevada de si mesmo. É a diferença entre ser esculpido pela vida e ser o escultor da sua própria vida. E nesse processo, algo extraordinário acontece com sua capacidade de manifestação. Você descobre que pode manifestar não apenas objetos, situações e pessoas, mas qualidades internas, estados de consciência, níveis de coragem e poder pessoal que antes considerava impossíveis. Agora quero fazer uma pausa e me conectar com você que está assistindo. Comente aqui embaixo. Qual foi o maior medo que você transformou em coragem nos últimos anos? Sua experiência pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa ouvir hoje. Porque quando compartilhamos nossas vitórias sobre o medo, criamos uma corrente de coragem que fortalece toda a comunidade. Sua história de transformação não é apenas sua. Ela se torna um farol para outros que estão atravessando seus próprios portais de medo. Agora, vamos mergulhar na camada mais avançada dessa prática. Existe um nível de mestria onde você não apenas transmuta o medo que surge, mas aprende a usar conscientemente o medo como ferramenta de manifestação. Isso significa que você pode deliberadamente se colocar em situações que geram medo construtivo para acelerar sua evolução. Isso não significa buscar perigos desnecessários ou se expor a riscos reais. Significa procurar ativamente aqueles medos que apontam para crescimento, para expansão, para a próxima versão de você mesmo. É a diferença entre o medo destrutivo, que te paralisa e te diminui, e o medo evolutivo, que te desafia e te expande. Como você identifica a diferença? O medo destrutivo sempre vem acompanhado de uma sensação de contração, de diminuição, de que você está se afastando da sua essência. O medo evolutivo, mesmo sendo desconfortável, vem acompanhado de uma sensação sutil de expansão, de que você está se aproximando de quem realmente é. Quando você sente medo de falar sua verdade, de seguir sua paixão, de investir em seu potencial, esse é medo evolutivo te chamando para crescer. Quando você sente medo que te leva a se esconder, a se diminuir, a desistir dos seus sonhos, esse é medo destrutivo tentando te manter pequeno. A maestria está em aprender a dizer sim para o primeiro e não para o segundo. Está em desenvolver a sensibilidade para distinguir entre o medo que te convida para a grandeza e o medo que te convida para a mediocridade. E aqui entramos no território mais sagrado de toda essa jornada. Quando você realmente domina a arte de dançar com seus medos, você descobre que pode manifestar não apenas mudanças na sua vida externa, mas transformações na própria estrutura da sua realidade interna. Você desenvolve a capacidade de manifestar coragem onde antes havia covardia, de manifestar confiança onde antes havia insegurança, de manifestar amor próprio onde antes havia autocrítica. Você se torna um alquimista da sua própria psique. E essa é talvez a manifestação mais poderosa de todas, porque quando você muda internamente, o mundo externo automaticamente se reorganiza para refletir essa mudança. Não por mágica, mas por uma lei natural. Você atrai e cria experiências que estão alinhadas com seu estado interno de ser. Quando você se torna alguém que transforma medo em poder, você automaticamente atrai oportunidades que exigem exatamente esse tipo de coragem. Quando você se torna alguém que vê desafios como portais, você atrai experiências que te oferecem exatamente esse tipo de portal. A vida para de ser algo que acontece para você e se torna algo que dança com você. E nessa dança, você descobre que sempre foi muito mais poderoso do que imaginava, sempre teve muito mais recursos internos do que acreditava, sempre foi muito mais capaz de criar sua realidade do que sonhava ser possível. Mas há um último segredo que preciso compartilhar com você, e esse pode ser o mais transformador de todos. Quando você realmente integra tudo isso que conversamos, quando você realmente faz essa mudança de paradigma na sua relação com o medo, algo extraordinário acontece.
Você para de precisar que as circunstâncias externas mudem para você se sentir bem. Você desenvolve uma fonte interna de poder e paz que independe do que está acontecendo ao seu redor. Você se torna como uma árvore com raízes tão profundas que pode balançar com qualquer vento sem nunca ser derrubada. E, ironicamente, quando você para de precisar que o mundo mude para você ser feliz, o mundo começa a mudar de formas que você nunca imaginou possíveis. Porque você não está mais manifestando a partir do desespero ou da carência, mas a partir da plenitude e do poder. Você manifesta não porque precisa de algo para se completar, mas porque é natural para um ser pleno criar, expandir, compartilhar sua luz com o mundo. E esse tipo de manifestação tem uma qualidade completamente diferente. Ela flui, ela é sustentável, ela beneficia não apenas você, mas todos ao seu redor. Então, se você está passando por um momento de medo neste momento da sua vida, quero que saiba que você não está sendo punido ou testado. Você está sendo convidado. Convidado para descobrir uma versão mais poderosa de si mesmo, convidado para acessar capacidades que ainda dormem dentro de você, convidado para manifestar uma realidade que até agora você só sonhava ser possível. O medo não é seu inimigo. É seu professor mais rigoroso e mais amoroso. Ele nunca te daria uma lição que você não fosse capaz de aprender. Nunca te apresentaria um desafio que você não tivesse o poder de superar. E quando você finalmente entender isso, quando você realmente incorporar essa verdade no mais profundo do seu ser, você descobrirá que possui um poder de manifestação muito além do que jamais imaginou. Porque você não estará mais limitado pelo medo. Você estará sendo impulsionado por ele. Sua jornada de manifestação se torna então uma jornada de coragem consciente, uma aventura de expansão constante, uma dança sagrada entre quem você é e quem você está se tornando. E do outro lado dessa dança, uma versão transformada de você te espera, mais corajosa, mais poderosa, mais alinhada com sua verdadeira essência. Uma versão que não apenas manifesta coisas na vida, mas que se torna uma manifestação viva da sua máxima expressão. O portal está aberto. O convite foi feito. A única pergunta que resta é: você está pronto para transformar seu medo em poder e descobrir quem você realmente veio ser neste mundo?